hoje nós vamos falar novamente de astrologia psicológica. E o assunto é a morte. Com a seguinte finalidade. No vídeo que eu falei dos fundamentos da astrologia psicológica, eu deixei claro que era um raciocínio matemático, que primeiro mostrava, provava que a personalidade é só do corpo, para que pudesse então acordar o discernimento que é da alma, para que ela entendesse por duas vias que ela deveria combater a personalidade do corpo, já que essa é a finalidade dela nessa vida, e porque a morte estaria para chegar. Então, para não ficar vago o assunto da morte, vou deixar bem claro o que acontece, por que acontece, para que acontece e tudo mais, a história da morte. Que no texto a gente vai ver que não é bem morte, é o retorno. Então vamos lá. Então esse vídeo ele completa, embora eu tenha para mais de 30 vídeos aí que vocês devem se divertir com a informação, dar o like, compartilhar, divulgar, se inscrever, apertar sininho, comentar, aquela história toda de sempre. 4, na verdade 3, esse é o quarto, são vídeos direcionados à consulta em si. O primeiro vídeo é quando eu te convenço essa história que existe o corpo e a alma e que um combate o outro, são finalidades diferentes. O segundo é a finalidade da vida, onde eu explico como que é feito o destino, como que é preparado pelo pessoal lá de cima, como consciente, virtudes, dificuldades, problemas são montados. Aí no outro vídeo eu escrevi sobre os fundamentos da psicologia astrologia psicológica, e por fim esse vai completar o assunto. Na verdade, eu ainda fiz mais um sobre consulta, que era a consulta do amor, mas vamos deixar essa história do amor para o lado. Então vamos nós. Como o assunto é longo e eu não posso ficar só no improviso, então eu fiz um texto e vou ler o texto junto contigo, junto com vocês. Botei meu rosto para o lado. Vou levantar o texto. Então vamos nós. Vamos nos divertir aqui. O texto já sugere bem o que eu quero explicar. A morte e a vida que continua. Não existe morte, existe mudança de dimensão. Então vamos falar sobre o assunto. Agora vamos realçar o propósito da vida e aprofundar a necessidade de se subjugar o ego. O propósito da vida é a morte, porque na morte o corpo vai para o buraco, a alma vai para o julgamento. Se no julgamento, que eu costumo brincar, que aqui eu vou mostrar que não é bem assim, o nego vai perguntar, e aí, como é que foi? O que você fez com calma que nós te demos? Porque eles que determinam a personalidade do corpo, que é o karma. Se você falar que foi feliz, se deu bem. Do contrário, vai parar num dos patamares que eu vou comentar aqui. Bom, então segue o texto. Como tudo que nos acontece é medido pelos olhos do ego, que se ama e tem o poder de nos iludir, temos a impressão que a nossa vida é o início e provavelmente o fim de tudo. Aí aparecem os céticos, os desconfiados, os que não querem acreditar, mesmo conhecendo a história de Chico Xavier, mesmo conhecendo
e vendo as cartas psicografadas, com a família concordando que ela fazer o quê, né? Porém, se aceitarmos que ela é apenas que é a vida, se aceitarmos que ela é apenas a continuação das vidas anteriores, temos que nos perguntar então de onde nós viemos? Segue o texto. Para responder essa questão, temos então que perceber que se as sucessivas encarnações são um caminho de aprendizado para a alma, a posição dela na escala evolutiva terá que ser medida de alguma forma. Terá que ser medida pela vibração ou densidade que ela acumulou durante a sua existência. A vida é eterna. Então, na existência dela, ela foi evoluindo, subindo na tal escala evolutiva. Então, diferente de imaginar que a vida começa agora e que ao seu final simplesmente iremos para o inferno, purgatório ou céu, temos que perceber que a vida na Terra é como um trampolim que vai evoluir ou declinar as nossas almas, já que chegamos aqui da vida que vivíamos em algum dos degraus da escala evolutiva e que depois da morte, dependendo das nossas próprias realizações, voltaremos ou para o mesmo degrau ou para um outro degrau dessa escala, ou para cima ou para baixo. Você bateu no trampolim e subiu. Bateu bem, subiu mais, bateu ruim, subiu menos. Por aí vai. Mostrando assim que, diferente de se ver a morte como uma simples passagem, que é que a gente costuma chamar que a morte é uma passagem, devemos também vê-la como o retorno, já que viemos de algum lugar e estamos retornando. Bom, agora vamos entender o processo que nos dá a oportunidade de melhorar a nossa posição evolutiva através da ação que determina os destinos da Terra. Como eu disse, eles lá criam o destino e o karma por conta do nosso merecimento de vidas anteriores. Segue o texto. Imagine que, para combater as suas culpas, a alma que vivesse numa região habitada por espíritos vingativos, ela também era, teria que ser colocada à prova num corpo reencarnado, né? Num corpo com uma personalidade igualmente vingativa ou que viesse a ter um destino em que sofreria da vingança ou de algo parecido. Para quê? Para que, através do amor, da empatia e do perdão, tivesse a oportunidade de drenar a negatividade que adquiriu nas suas existências. Porque só assim ela teria como ficar mais leve para alcançar um degrau superior quando a morte lhe chegasse. Deixei claro aqui em cima, sei lá onde, que... Cadê? Continuação. Cadê a existência? Medida pela vibração ou densidade que acumulou. Então aqui ficou claro que o amor, o perdão e a empatia... Bom, vamos lá, empatia. Muita gente não sabe o que é isso. Empatia é olhar a vida pelos olhos dos outros. Em vez de deixar o ego julgar, falar mal do seu diferente, porque ele foi feito para isso, você cala ele, entende a situação da alma que vive num corpo complicado, e em vez de falar mal, tenta ajudar. Então, através do amor, da empatia e do perdão, você consegue diminuir o seu peso, você consegue diminuir a densidade do seu perispírito. O perispírito continua, a carne vai embora, o perispírito sobe e continua, que a gente já vai comentar mais. Então, é o caminho por onde você tem a oportunidade de diminuir seu peso para poder se elevar. Não me lembro onde eu parei. Vamos lá. Quando a morte lhe chegasse.
É simples assim. De vida em vida, a alma tem a oportunidade de melhorar, dependendo só da índole que subjuga o ego do corpo, que foi criado para reclamar. Quando você se pegasse reclamando, é o ego falando. E a sua alma se calando. Fazer intriga com os que são diferentes, quando você começar a brigar com alguém, julgar alguém, é o ego falando. E a alma se calando. E o que o ego faz de pior? Se orgulha dos erros que adora repetir. O que é subjugar? Subjugar é fazer com que ele pare com essas palhaçadas. Embora ele tenha sido feito para isso, mas a alma foi feita para subjugar ele. Agora vamos mais além, ou melhor, agora vamos entender mais sobre essa escala evolutiva, para depois falarmos das dificuldades encontradas com a morte do corpo. Vamos nós. As cartas e os livros psicografados pelos espíritos contam que existem 7 camadas vibracionais localizadas nas diferentes alturas da atmosfera da Terra. E as almas se dividem entre elas através do próprio peso ou densidade. Vamos lá, já vou falar um pouco mais sobre isso. As 3 últimas camadas são dos espíritos superiores que a tudo coordenam. E as 4 primeiras se distribuem da seguinte forma. A primeira é a Terra. Logo acima dela vem o tal do umbral grosso. Já vou falar sobre ele. Depois vem o umbral médio. E, por fim, a 4ª camada é onde estão as colônias espirituais que coordenam as 3 de baixo. Ok? Segue o texto. E aí é aquilo que eu falei que eu ia voltar ao assunto. E para reforçar a informação que todos os espíritos se dividem por densidade ou peso, entenda que, dependendo do grau da negatividade da alma, do perispírito, aquela que for mais pesada não conseguirá respirar ou subir para as camadas de cima e tampouco vai querer descer para de baixo, porque como já esteve lá, ela está evoluindo, sabe não ser uma boa opção. Então ficou claro a divisão, mas ainda vou falar mais sobre essa história de divisão. Aí segue aqui. Da mesma forma que veja outra forma de entender a divisão dessas camadas. Da mesma forma que os nossos olhos, que vivem nessa dimensão, não conseguem enxergar as camadas de cima, as camadas inferiores das 7 não conseguirão observar as superiores. Aí ficou tudo dividido. Nas alturas da Terra, todo mundo olha para cima e vê o céu. Por quê? Porque não consegue enxergar a dimensão que está em cima. Embora consiga enxergar de baixo. Por quê? Porque já passou por ela. Vamos entender agora as dificuldades que a alma terá na Terra interagindo com o ego do corpo humano. Aí é que começa a complicação. Vamos nós. Primeiro, como a personalidade do corpo, que é escolhido para reencarnar a alma, cria a possibilidade para os mesmos erros e embates que eram comuns às suas vidas anteriores. Por quê? Porque para você corrigir os seus erros das anteriores, eles vão te dar uma personalidade parecida. Para ver se dessa vez você usa do amor, da empatia, do perdão. Então, seguindo. Cria a possibilidade dos mesmos erros e embates que eram comuns às vidas anteriores, a alma, o corpo, a alma, o conjunto, pode simplesmente não perceber ou não querer ver que o propósito da vida é combater as suas culpas. E assim pode acabar se deixando levar pelas vontades do ego do corpo, piorando ainda mais a sua densidade ou peso. Que beleza, né? Bom, mas vamos piorar mais um pouco. Depois,
como o encarnado, durante a sua vida, pode se envolver em vícios, taras, emoções equivocadas e atitudes negativas, pela força de atração, se você é uma coisa ruim, a coisa ruim chega perto de você. Se você é uma coisa boa, a coisa boa chega perto de você. Pela força de atração, ele pode piorar a sua existência, criando a possibilidade de ser vampirizado por obsessores, que são os espíritos negativos e sedentos dos prazeres e emoções humanas, que vivem na dimensão do grau grosso, que está logo acima, e que nos enxergam. Então, quem tem um anjo de guarda fortalecido, está protegido. Quem está pagando seu povo de rua, está protegido. Quem não tem mediunidade, pode até estar meio protegido, porque não consegue ser alcançado. Agora, e os outros? Que tem mediunidade, que não se protege, que precisaria cuidar do seu anjo de guarda e não cuida, que precisaria dar pagar a segurança de Exu e não paga, fazer o quê? Corre o risco de ser vampirizado pela camada ruim que está logo acima. Ainda vou falar mais dessa camada. Vamos nós. Dessa forma, perceba que a Terra também pertence ao umbral, pois os encarnados, através da inconsciência dos sonhos, do grau de suas mediunidades ou da atração que as próprias atitudes negativas podem proporcionar, não deixarão de interagir com a vida das outras dimensões, embora o véu do esquecimento que é dado ao corpo e da limitação dos olhos materiais não lhes permita ver. Embora a gente não perceba, não quer dizer que a gente não corre o risco de piorar a nossa prova. A gente está aqui em prova. Agora vamos mais além. Agora, eu vou falar do umbral grosso, vou falar do umbral médio agora. Então vamos nós. Agora, diferente do umbral grosso, que está próximo à Terra e é habitado por espíritos negativos que desistiram de evoluir e pelos pesados que não conseguem subir para o umbral médio, né, para a camada de cima, o umbral médio, além de não ter a mesma ligação com os encarnados da Terra, o umbral médio é formado por diversas regiões sombrias e lamacentas. Essas lamas é porque atrai a negatividade cria lama, tá? Sombrias e lamacentas que aprisionam os desencarnados por dificuldades semelhantes. Lembra que eu falei? A alma que habita uma região dos vingativos, tem a dois vingativos, a dois materialistas, a dois suicidas, a dois não sei o que, a dois não sei o que lá. São separados. Aprisionam os desencarnados por dificuldades semelhantes, e os desencarnados só serão resgatados para os hospitais espirituais quando encontrarem o verdadeiro arrependimento de seus erros ou, que não adianta uma coisa ou outra, conseguirem drenar o peso da própria negatividade, pois, do contrário, não terão como seguir para as colônias superiores. Se ele está pesado, ele não consegue subir, os hospitais estão lá em cima. Então, ele tem que ficar no umbral médio, esperando que o pedido de perdão seja verdadeiro, que o arrependimento seja verdadeiro, para que os socorristas desçam para levá-lo. Ninguém sobe sozinho. Todos são socorridos. Então, aqui eu já comecei a contar um pouco da morte, mas vou piorar já o texto. Vamos nós. E mais. Entenda que mesmo que a alma venha a ser resgatada e tratada nas colônias, que é o que acontece com todas, ao reencarnar novamente, terá que dar continuidade do patamar alcançado no seu último desencarne. Então, a pessoa é vingativa, ficou lá no umbral sei lá quantos anos, depurando, ficou mais leve, subiu, foi tratada lá em cima, volta para a Terra, mas volta para a Terra com a vida dos vingativos.
Acho que ficou bem entendido. Portanto, você que está se deixando levar pela depressão, aí no Facebook tem um bando de gente querendo se matar, pela depressão, ansiedade, teimosias, exigências, intrigas ou qualquer outro conflito que são gostos do ego em reclamar. Saiba que está ficando pesado demais e que a sua vida após-morte terá as dificuldades que você mesmo está plantando. Então, para que serve esse alerta? Para alertar. Para não perder a oportunidade que a vida é. A vida é a oportunidade de você melhorar depois que sair do trampolim. Porque, do contrário, você pula para baixo. Agora, vamos lá. Agora o texto vai piorar um pouquinho. Agora, vamos falar do momento da morte. Embora não exista uma regra única, é sabido pela psicografia, pelos livros psicografados. Veja só, não sou eu que estou falando. São os livros psicografados por espíritos. Assinados por quem? Por médios da qualidade de Chico Xavier. Eu sou eu sou um menorzinho, eu sou um pequeno. Eu não valho nada, eu não estudei grande coisa. Se faço alguma coisa a mais é porque meus guias me orientam, botam na minha cabeça e eu tenho a coragem de botar boca fora. Mas entenda, não é o homem, não é o padre, não é o pastor, não é o diretor da casa religiosa que está falando. Aqui são os espíritos que dão testemunho em cartas e livros psicografados. Vou voltar ao texto, vamos lá. Agora vamos falar do momento da morte. Embora não exista uma regra única, é sabido que, enquanto a alma que evoluiu na vida pode simplesmente dormir e já acordar, depois da morte, né? Pode simplesmente dormir e já acordar nos hospitais espirituais, amparada pelos parentes que morreram antes dela, o que facilita por demais o entendimento dessa nova realidade, os que desperdiçaram a oportunidade na vida poderão sofrer com diversos tipos de dificuldades que vão estar entre os dois casos que eu vou comentar aqui embaixo. Então, tem um caso mais simples e tem um caso mais péssimo. Mas você pode se imaginar, dependendo da vida que está levando, e você pode encontrar alguma coisa no meio desses dois. Eu espero que não. Então, vamos lá. Como a vida da alma apenas muda de dimensão com a morte, não perdendo o seu formato e nem a aparência do corpo em que vivia, a primeira impressão que ela terá é que continua viva. Tem psicografia que o espírito desencarnado fala: eu nunca estive tão vivo. Interessante isso, né? Porque esse tipo de informação é que constrói o raciocínio. Então, seguindo o texto. Agora, primeira impressão é que ele continua vivo. Agora, se vier acordar numa das regiões do umbral, como as emoções fora do corpo se multiplicam, eu que trabalhei muitos anos como médium de incorporação, no meu início, eu recebi muitos espíritos sofredores para que os outros guias os doutrinassem. Quando eles vêm, eles não vêm se lamuriando, não, eles vêm se debulhando em lágrimas. O negócio é complicado. Quando eles iam embora, eu precisava me restabelecer, porque eu chorava junto também. O negócio é meio complicado ao quadrado, ao cubo, ao sei lá quanta potência.
Vou voltar ao texto. Agora, se ele vier acordar numa das regiões do umbral, como as emoções fora do corpo se multiplicam, a segunda impressão que a alma terá é que ficou louca, porque a emoção está fora do lugar, porque além de não ter olhos para enxergar a ajuda dessa hora, como as almas que o rodeiam no umbral médio estarão tão loucas quanto ela, tudo irá contribuir para piorar a sua situação. Agora, engraçado é que essa aí é a opção melhorzinha. A opção pior vem agora. Então, todos vão estar entre essas duas. Agora vamos nós. Mas a pior de todas as situações é a dor do suicida direto ou indireto. Indireto por quê? Se você come mais do que deve, se você fuma mais do que deve, se você bebe mais do que deve, se você se droga mais do que deve, se você se perde em reclamações mais que deve, você está estragando o teu corpo. É um suicídio indireto. O doutor André Luiz, que escreveu tantos livros com Chico Xavier, por uma alma mais do que iluminada, ele ficou 8 anos no umbral médio. Sofrendo com frio, com fome, com dores, na lama, num ambiente que não tinha sol, com um monte de obsessor perturbando ele. 8 anos. Então, por quê? Porque ele era considerado um suicida indireto. E aí, o que você anda fazendo com a tua vida? Bom, vou voltar aqui ao texto. Mas a pior de todas as situações é a dor do suicida, direto ou indireto, que morre antes da hora ou antes do fim do fluido vital que o liga ao corpo por um tipo de corda. É um tal de fio de prata. Quando você dorme e sai do corpo, tem um fio de prata que te acompanha. Quando você se transmuta, vai para outro lugar em espírito, o fio de prata te acompanha, você está preso. Quando incineram o defunto e o fio de prata ainda está preso, a alma desencarnada sente o calor do fogo. É por isso que não é aconselhado para a alma, né, a incineração, mas sim ser enterrado. Bom, como ele é ligado ao corpo por esse tipo de corda, que o liga ao corpo por esse tipo de corda, essa ligação fará com que, depois de morto, ele se matou, está lá no chão, ele está vivo aqui vendo a situação. Então, fará com que ele enxergue o desespero dos parentes junto ao seu corpo morto. Se ele for à autópsia, ele vai sentir as dores do bisturi cortando ele sem anestesia, sem porra nenhuma, ele está morto. Ele vai sentir essas dores todas. Então está lá o texto. Correrá o risco de sofrer as dores do corpo na própria autópsia e ficará preso ao cemitério, porque ele ainda está preso ao corpo, vendo o seu corpo se decompor, enquanto diversos obsessores do cemitério vão estar lhe perturbando. Aí eu escrevo aqui, legal, né? Portanto, para concluir, lute contra as manias do seu ego. A ideia toda é essa, é pintar o quadro, não um quadro negro, um quadro roxo, não, o quadro real. É pintar o quadro real para você, a alma, que estava na dúvida se tinha que combater o ego, acorda! Acorda que o negócio pode ficar pior, pode ficar muito pior. A Terra é muito bonitinha. O umbral não tem nada de bonitinho, não. Não tem nada de bonitinho. Eu não estou lá, não estou vendo, não vi, não fui lá, mas as cartas psicografadas e os livros psicografados contam. Caramba!
Não tem como não acreditar em depoimentos sérios, através de médiuns de grande luz. Eu sou um médium fajuto. Em comparação, eu sou um médium fajuto. Então, me resta só acreditar. Então, vamos lá, o último parágrafo para a gente poder fechar o vídeo. Portanto, lute contra as manias do seu ego e se empenhe em usar do amor. Essas três. É o amor, a empatia e o perdão. Você veio numa família que tem problema com a mãe, que tem problema com o irmão, que tem problema com o pai, que tem problema com não sei quem. O que você vai fazer? Perdão, empatia, amor. Por quê? Porque provavelmente na vida anterior você foi o acusador, você foi o encrenqueiro, você foi o malfeitor. Então, se hoje você está sofrendo para ver se conserta. É uma oportunidade. Voltando ao texto. Portanto, lute contra as manias do seu ego e se empenhe em usar do amor, da empatia e do perdão para amar a todas as almas encarnadas como a ti mesmo. Jesus não falou, ame a todos como a ti mesmo? Todos são almas encarnadas em corpos problemáticos, que podem, na outra vida, ter sido a sua alma gêmea. E nessa, porque o ego está diferente, tu vai brigar com ela? Caramba! Para amar a todas as almas encarnadas como a ti mesmo e entender que a vontade de Deus, está lá escrito no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. A vontade de Deus dita na oração do Pai Nosso é o respeito que devemos ter com o destino que recebemos para essa vida. Não tem que reclamar do destino. Jesus, um dia antes de ser pego no Monte das Oliveiras, ele comentando com os apóstolos que iria acontecer, e todos revoltados, inclusive com Deus, por que Deus vai deixar fazer isso com o filho dele? Jesus falava que não tem que reclamar da vontade de Deus. E ele, então, humildemente, lavou os pés de todo mundo, piripipopó, para mostrar que não tem que ficar com medo da morte, com medo do sofrimento. Não, tem que ficar com medo das próprias atitudes. Então, a ideia não é falar de religião. A ideia é falar de astrologia psicológica. O que é astrologia psicológica? Se eu, que não te conheço, te descrevo pela hora do nascimento do seu corpo, eu provei que a personalidade é do corpo. Em seguida, te convenço a sair da carne. Para quê? Para acordar o seu discernimento. Por quê? Porque as virtudes não conseguem combater os defeitos. Mas o discernimento consegue usar das virtudes para administrar os defeitos. E qual é a forcinha a mais que precisa? É encarar a hora da morte que está chegando, que pode ser péssima. Caramba, hein? Então, espero que aqui eu tenha botado um ponto final e que no próximo vídeo eu não preciso voltar a esses 4 assuntos que fecham a ideia para então entrar na consulta propriamente dita, onde eu mostro que o tabuleiro de jogo, onde todas as peças da personalidade são influências, que o discernimento, vendo quais são, tem como administrar a vida. Ok? Gostou? Dá o like, comenta. Vocês comentando, vocês podem pedir que eu mando por e-mail ou pelo WhatsApp esse texto. Então comente. Lipiane, por favor, manda esse texto aí para eu poder ter. Mando esse, como mando o da finalidade da vida também. Então, comente.
peça o texto, deixa seu WhatsApp, venha ao meu WhatsApp para saber mais do trabalho, para saber mais das consultas. Estou aqui esperando. Ok? Eu espero ter falado tudo. Abraço. Deixa eu voltar aqui para ser um abraço melhor. Abraço para todos. Felicidade.